E aí, corintiano, corintiana, tudo certo? Bom, terminou agora na Arena Itaquera, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, jogo importante, vitória importante dentro de casa, né? A vitória que além de a gente começou a vitória não, a gente começou a partida fora da zona de rebaixamento, mesmo com o empate o Corinthians estaria fora, mas essa vitória foi importantíssima para a gente se distanciar um pouco mais. Mas vamos deixar claro, não foi uma partida muito boa do Corinthians. É fato, foi uma partida bem abaixo de todos os jogadores, de grande sua maioria. Mas deu para ver algumas coisas boas, como a entrada do Caio César, a volta do Memphis, a gente tem que falar da volta do Memphis. E um gol do Zacarias Labiade que salvou a gente no começo, né? Bem importante. Bom, vamos lá então. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Jess Lingard, beleza? Bom, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que ali logo no começo o Corinthians teve uma boa oportunidade numa troca de passe muito rápida ali no ataque, que o Gustavo Henrique acabou recebendo cara a cara com o goleiro e chutando pro gol, mas chutou cruzado e a bola acabou saindo. Fora isso, no primeiro tempo não teve muita boa, grande chance, só um chute ou outro do Bidon. Tanto é que até os 17 minutos do segundo tempo, os chutes no gol tinha sido somente um do Corinthians, né? Tinha sido algo que é preocupante. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. É preocupante. Por quê? Ao longo desses últimos jogos aí, o Corinthians não tem sido um time que tem criado muito. Tudo bem que o time do Diniz é um time que costuma ter mais a posse de bola, é um time que costuma ter muito volume de jogo, mas é um time que não tá criando. A gente tá percebendo a dificuldade. Hoje mesmo foi um. Como é que fala? Foi um chute no segundo. Como é que fala? Foi uma chance no segundo tempo só. Porque até os 17, igual eu falei pra vocês, o Corinthians tinha dado um chute. Em casa a gente espera outra postura. O Corinthians errando muito, muito, muito passe. Muito passe. Parece que não estão muito concentrados. É foda. A gente pegou um time hoje, o Atlético Mineiro, nem é um time que tá tão bem assim. Nem é um time tão forte assim na temporada. É um time muito forte. Óbvio que a vitória foi importante, a gente tem que falar sim da vitória, mas esse modelo de jogo que o time não tá criando tá sido preocupante. Contra o Penharol teve contra-ataque no final ali, porque o Penharol precisava vencer, ficou nítido, né? E o Yuri Alberto acabou perdendo os gols. Não tava aqui no, pra fazer o vídeo. Mas enfim. Então foi isso, foi um jogo que o Corinthians errou muito passe, principalmente na hora do ataque, principalmente na hora de deixar um jogador ou um companheiro na cara do gol e não acabou conseguindo criar um lance mais lúcido. Acho que devido tanto à demora na rodagem da bola, rodar a bola de um lado para o outro, e um pouco na demora na troca de passe também. Senti que os jogadores estavam demorando muito, estavam visitando muito. Teve umas duas, três corridas no Yuri Alberto pelas costas da zaga. Ele hesitou e depois o jogador do Corinthians ficou. Uma partida péssima do Bidu, né? Meu Deus do céu. O que foi essa partida do Bidu? Tá de brincadeira. O Bidu foi engolido. O Bidu foi destruído pelo ponta direita dos caras ali. Não sei se era o ponta direito, o Cueja, se não me engano, Cueja. Nossa, o Bidon sofreu, hein? Ficou nítido, nítido, nítido o sofrimento do Bidon, principalmente nesse jogo aí. O Bidon hoje foi uma avenida, né? Típica Bidon, ó, Bidu. Bidu hoje foi uma avenida, típica do Bidu também. O Bidon eu não entendo, tá? O Bidon eu não entendo porque o Bidon não sai do jogo. Impossível. O Bidon é intocável naquele meio campo do Corinthians. O André não jogou bem, o Raniel não jogou bem, Bidon não jogou bem, o Garro que não jogou, até o Garro, mano. O Garro que não jogou bem saiu, mas o Bidon nada. Então ficar lá intocável. Sim, são coisas a se pensar, né? Mas é igual eu tava dizendo pra vocês, foi um jogo que o Corinthians teve muito volume, mas não criou novamente. E o Galo teve umas boas chances. Teve umas boas chances. Então tem que ficar bem esperto, porque era nenhuma chance dessa que a gente falava, carai, e se o Atlético Mineiro fazer um gol? Se o Atlético Mineiro faz um gol, vai ser de novo. Aquela tensão, aquela ansiedade pra fazer o gol. O passe já não tava saindo bem. Imagina com a ansiedade, então, o jogador querendo trocar bola rápido.
foda. O time do Corinthians tá foda. Bom, Memphis voltou também. A gente tem que falar do Perninha, do nosso jogador estrela, porque é isso, né? Se a gente tá falando de um cara que recebe 7 milhões por mês, a gente tem que falar. Óbvio que o Memphis ia voltar. É surpresa pra alguém? Não é surpresa pra ninguém. A verdade é essa, não é surpresa pra ninguém o cara voltar simplesmente a 18 dias da Copa do Mundo. Vocês esperavam o quê? Vocês esperavam que ele se dedicasse? Vocês esperavam que ele corresse pelo Corinthians? Pelo amor de Deus, acorde. O jogador não tá ligando pra cor. Ah, pode soltar aquela onda bonitinha, pode tirar foto na periferia, pode fazer o que quiser, mas você não engana. Um cara que recebe 6 milhões por mês, no mínimo o cara tinha que estar sendo igual o Suárez foi pro Grêmio no Campeonato Brasileiro, que o Suárez literalmente carregou o Grêmio nas costas, fazendo hat-trick por jogo. E acho que o salário do Suárez nem era tão alto igual o do Memphis, né? Então aí a gente vê a diferença de um jogador que realmente vale 7 milhões e um jogador que não vale 6 milhões. Um jogador que simplesmente foi ter o seu segundo jogo na temporada. é, Ah, mas lesão. Beleza, mano. Me explica então como que o cara se cuida, se poupa e tem lesão. É foda. Tudo bem que lesão é fato, faz parte da carreira do jogador. Ninguém quer ter lesão. Certeza que o cara não escolheu isso. Eu não torço pelo mal do cara. Longe de mim. Eu quero, torço pelo Corinthians. Se for pra ele ir pra Copa do Mundo, porque ele tá deitando e jogando e destruindo contra todo mundo aqui no Brasil e chamam ele pra seleção holandesa, aí beleza. Sucesso pro cara, merecido. Mas agora, quando o cara não joga nada, quando o cara faz corpo mole, quando o cara não corre, entendeu? Quando o cara se poupa, fica de vitimismo de ai, minha lesão aqui, não sei o que, vocês têm que me entender, tem que cuidar de. Tá, irmão. Dá pra aceitar um jogador desse. Ou você enfrenta a pressão de frente, que aqui é o Corinthians, ou você simplesmente pega suas malas aí e volta pra Holanda ou pro raio que o parta, né? E vamos ser sinceros, hoje ele errando os passes me deixou louco, mano. Meu Deus, como que um cara que custa 7 milhões. Daí vem os caras lá, objetividade, os Mama Memphis, né? Ô, mas ele decidiu ano passado. É, decidiu, mano. Mas você quer o quê? É a função do cara, o cara recebe milhões. Sexta merece um anão. Não tô falando do Luan, tô falando do Memphis. Situações diferentes. Vamos analisar o que a gente tem que realmente analisar. Cara que vale 7 milhões vai fazer o seu segundo jogo na temporada porque vai chegar a Copa do Mundo. Segundo jogo, ele erra passe, pô, é terrível, né? Pra ser sincero, é pra dar risada, vocês não acham? Eu acho engraçado. Porque queria eu receber 7 milhões, entendeu? Fazer minha função mal, receber 7 milhões. Pô, ia ser sensacional, imagina. Ia ser, ia ser massa, né? Aí vai chegar os caras falando, pô, ele decidiu. Se não fosse o Memphis, nós não tinha escapado do rebaixamento de 2024. Quem garante, mano? Bem que a gente pode chegar e ter que analisar o que realmente aconteceu, o que foi. Ajuda, só que, pô, o cara não fez nada em 2025. Nada em 2026. Um cara que custa 3 vezes o Yuri Alberto. Um cara que se vender, a gente contrata 3 jogadores por 2 milhões, que muito jogador estrela recebe por aí, jogador bom recebe por aí. Ou vocês querem continuar apostando em um cara que tá se poupando pra jogar pra Holanda? É consequência. Tem que se preocupar com o Corinthians. A Holanda é consequência. É fato. Bom, daí vai. Segundo tempo, Corinthians não criando nada, nada, nada. Entra o perninha do Memphis. Zacarias Labiad entrando. O Diniz fazendo todas as alterações possíveis, deixando o time mais ofensivo. Até que vai chegando aquela hora que a gente fala, putz, é institucional, né? É institucional. Vai chegando nos 35, já vai ficando aquela apreensão até que, mano, vamos ser sinceros, quem salvou o jogo hoje não foi Zacarias Labiad, não foi ninguém. Quem salvou o Zacarias foi eles. Aos 38 dos minutos do segundo tempo, quem que você acha? Yuri Alberto salvou o Corinthians? Memphis? Lingard? Ah, você vai falar, pô, quem salvou foi o Labiad que fez o gol. Foi nada, mano. Aos 38 minutos, tava jogando nada, nada, nada.
Até que alguém lá da torcida puxou um poropopó. Aí veio. Poropopó, pó, 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 pó. Poropopó, pó, pó. Aí não teve jeito. Hoje quem salvou a gente foi a torcida. Essa torcida maravilhosa, essa torcida incrível, fiel. Nosso time não tava jogando nada. Mesmo jogando nada, não cansaram de apoiar, não cansaram de torcer. Hã? Esse sim tem que ser valorizado. Esse sim é o nosso maior jogador. Esse sim é o nosso maior patrimônio, nossa maior joia, nossa maior riqueza. Torcedor do Corinthians que hoje ganhou mais um jogo de novo. Um jogo que o Corinthians não tava criando nada. Até os 17 minutos tinha sido uma finalização do gol do Corinthians, zero do Atlético Mineiro. A torcida puxou o Poropopó e salvou o time de novo. Tem que ser falado isso, tem que ser exaltado essa torcida incrível. E outra, a torcida puxando faixa, levantando faixa pra fora o Andrés que vai ter amanhã. Sensacional. É isso que a gente espera da torcida do Corinthians. Correto? Inclusive a gente tem que falar amanhã. Já tá falando do jogo. Mas, pô, que importa que o Corinthians ganhou daquele jeito institucional, gol nos acréscimos do Labiade. Vambora, caralho. É o Corinthians, Matheusinho acertando de novo um cruzamento e vambora, caralho. É o Corinthians. A gente tem que falar de amanhã. Porque se o Corinthians tá na situação que o Corinthians tá, se o Corinthians não tem uma arquibancada de 60, 70 mil agora, se o Corinthians tá devendo 3 bilhões, se o Corinthians não tem jogador constante, se o Corinthians não tem um elenco bom, se falta infraestrutura, se tem problema no uniforme, se a dívida tá 3 bilhões, se o time literalmente vai dormir todo dia devendo 1 milhão a mais, se é esquema no. Se é esquema na segurança, é esquema no uniforme, é o marketing do Corinthians sendo uma bosta, fazendo o time não usar calção preto quando deve, é o marketing simplesmente negligenciando a vaquinha, cagando pra vaquinha, é o marketing soltando o uniforme do clube com borda, é o marketing, enfim, várias críticas ao marketing, né? Perceberam? E se o Corinthians está nessa situação? Tá, um dos culpados é ele, Andrés Navarro Sanches. A gente tem que falar. O cara tá sendo indiciado pela polícia. Não é eu, não é meu vizinho, não é o papagaio, não é meu cachorro Rock, né, Rock? Não é o Rock falando, é a polícia, certo? O Ministério Público de São Paulo, de Segurança. Se amanhã eles não chegarem, esses conselheiros não chegarem, não votarem a favor da expulsão do Andrés, aí é para acabar. Aí é para interditar mesmo, aí é para intervenção judicial acontecer no minimamente até fim desse ano. Aí é para acabar. E já tá rolando esse burburinho lá, né? Já tá rolando esse burburinho de quem vão salvar o Andrés. Já rola uma falação de que o Osmar Stabile ganhou a eleição lá quando teve para salvar a galera do Andrés. Lembra da eleição que teve? Do Osmar Stabile, que ele ganhou com superioridade? Dizem que ali rolou supostamente, é claro. Dizem que rolou um esquema em troca de proteção à expulsão de que usou o cartão do clube, né? Bom, Andrés vai ser votado amanhã para expulsão por ter usado o cartão do clube, ter feito apropriação em débito. O que eu tenho a dizer para isso? Tem que expulsar, né? Tem que expulsar. A verdade é essa. Um cara que denegriu, um cara que fez o clube dever 3 bi. Óbvio que não foi ele, tudo junto, mas foi um dos culpados. Um cara que usa o cartão do clube e diz que, ai, foi sem querer. Ai, achei que era o meu cartão. Um cara desse tem que ser expulso. Tem que ser expulso. E todos os conselheiros têm que tomar vergonha na cara e votar a favor da expulsão. Não adianta vir conselheiro falar, ai, tem que pensar nas coisas boas que ele fez também. Pensar o caralho. Pensar o caralho. Se você é presidente do Corinthians, o mínimo que você tem que ser é responsável pelos seus atos. Tomar vergonha na cara. Vai eu chegar aqui e usar o cartão da minha mãe, por exemplo? Tá de brincadeira? Um cara que usa um cartão que não é dele, esse cara tem que pagar, tem que ser expulso. E ainda tem conselheiro que defende. Como que pode ter conselheiro que defende? Para de subestimar nossa inteligência, porra. Vocês acham que nós é burro, caralho?
Estão de brincadeira com o torcedor do Corinthians. Eu só não vou dizer que se o Andrés não for expulso amanhã é pra invadir o Parque São Jorge e bater em todos os conselheiros que votou a favor, porque eu não sou a favor da violência. É errada a violência. Não é esse o método. Tem que ser no método democrático, entendeu? Esses conselheiros têm que tomar vergonha na cara e expulsar. Bando de calhorda. Esse sistema carcomido. Esse sistema vergonhoso. Como que tem gente que acredita num modelo associativo ainda? Não é possível acreditar num modelo desse, onde a cada dia que passa o clube vai dever 1 milhão a mais, porque tem gente que acredita no esquema associativo. Vai ter gente ainda que vai chegar e falar: não, é só ter a reforma do estatuto. Se tiver reforma do estatuto, quem vai continuar comandando lá são mesmo os conselheiros que foram a favor de Andrés. Se o Andrés for votado a favor? Hã? Os mesmos que passaram pano durante esse tempo todo, pro clube dever hoje 3 bi. E vocês querem que eu acredite no modelo associativo? Impossível. É impossível acreditar nesse modelo. Enfim, é isso, beleza? Amanhã Parque São Jorge, os organizados vão estar lá. Hoje, amanhã a gente, o mínimo que espera é a expulsão desse ser humano vergonhoso. Porque quem rouba o próprio clube, presidente do clube, né? Quem é indiciado supostamente, quem faz apropriação em débito com o clube que diz que ama, sem vergonha. Vergonha. Olha, é de um caráter tão baixo, de um caráter tão baixo. É pra se emputecer, beleza? Bom, mas hoje a gente vai dormir feliz. 3 pontos zona de rebaixamento, 3 pontos fora. 3 ou 4? 3, né? Vitória importante, gol nos acréscimos, daquele jeito do Corinthians. Vai, Corinthians, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.